Olá! De acordo com dados do IBGE, 2,5 milhões de brasileiros entre 5 e 17 anos exercem trabalho infantil. Para dimensionarmos melhor o assunto, é como se todos os moradores de Campinas e Guarulhos estivessem nesse grupo. Para falar do combate ao trabalho infantil, o Alesp Conecta de hoje recebe o juiz do trabalho, Dr. José Roberto Dantas Oliva. Doutor, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Agradeço eu, Melissa, e cumprimento aos telespectadores da Rede Alesp. Doutor Dantas, o que a gente pode caracterizar como trabalho infantil? Bom, trabalho infantil é todo aquele trabalho realizado antes da idade mínima permitida no Brasil. A Constituição da República Federativa estabelece como idade mínima 16 anos. Então, qualquer tipo de trabalho é proibido antes de a pessoa completar 16 anos, exceto na situação, na condição de aprendiz. A aprendizagem, porém, não é um contrato de trabalho qualquer. Ela exige formação técnico-profissional, algumas características específicas, embora o empregador seja também um empregador e um empregado, e o empregador tenha que anotar, inclusive, a carteira de trabalho e previdência social do aprendiz, é um tipo de contrato onde prepondera o aspecto da qualificação profissional. Então, não basta apenas trabalhar. O aprendiz tem que estar inscrito e frequentando um curso de aprendizagem num dos serviços nacionais, por exemplo, o denominado Sistema S, né? Senai, Senac, Senar, Senat, Sescop, ou então numa instituição formadora, e aí, ao final dessa aprendizagem, que vai durar aí no máximo 2 anos, ele terá direito, inclusive, a um certificado de qualificação profissional. Então, o propósito da aprendizagem, muito mais do que o adolescente, agora também o jovem de até 21 anos pode ser aprendiz, e se tiver algum tipo de deficiência, essa idade poderá ser ampliada até 24 anos, mas a aprendizagem, portanto, visa mais do que apenas permitir que a pessoa trabalhe, visa qualificar profissionalmente esse adolescente ou esse jovem. E há alguns tipos de trabalho que só são permitidos após a pessoa completar 18 anos de idade. Que tipos de trabalho são esses? Por exemplo, não pode trabalhar em horário noturno, que na zona urbana é considerado aquele que é desenvolvido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Isso é trabalho noturno para efeito legal, né? Um pouco diferente do nosso conceito do senso comum, de que a partir das 18, 19 horas já é noite. Não, apenas a partir das 22 horas é que é considerado trabalho noturno. Não pode trabalhar também em ambiente insalubre, perigoso, em atividades penosas, naquelas atividades que estão inseridas na denominada lista TIP, das piores formas de trabalho infantil, condenadas pela Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, convenção que, inclusive, recebeu recentemente ratificação universal, quer dizer, todos os países membros da Organização Internacional do Trabalho, e o Brasil, inclusive, é um dos fundadores da OIT, assinaram, ratificaram essa Convenção 182 para que todos lutem em conjunto no mundo todo para eliminar as piores formas de trabalho infantil. E como piores formas de trabalho infantil, por exemplo, você considera o trabalho doméstico, que submete especialmente as meninas até mesmo a perigos no campo da sexualidade, perigos de se cortar, de se queimar, uma série de outros físicos, psicológicos, enfim. Então, todo aquele trabalho desenvolvido antes da idade mínima permitida, nessas situações mais graves, a idade mínima é 18 anos, então, se for desenvolvido algum tipo de trabalho dessa natureza, é considerado trabalho infantil e, portanto, é proibido e deve ser combatido. Doutor, o dado do IBGE que eu mencionei aí no início do programa, que é um dado alarmante, né? São 2 das maiores cidades do estado de São Paulo, se a gente for considerar, se a gente for colocar essas pessoas todas em cidades. É um dado realmente
bem alarmante. Como que esses casos chegam ao tribunal? Qual que é o mecanismo que ele chega até a mão do senhor, que é um juiz do trabalho? Esse dado é até mais alarmante, para você ter uma ideia, porque ele é de 2016, é da PNAD-DC, que é a PNAD contínua do IBGE, do ano de 2016, e esses números foram divulgados em 2017, em novembro de 2017. De lá para cá, o IBGE não divulgou mais números acerca do trabalho infantil, as estatísticas não foram mais divulgadas. Naquele ano de 2016 houve um problema, esses 2.551.000 já consideram 716.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que não foram computados pelo IBGE em 2016 por uma mudança metodológica. O IBGE, portanto, deve refazer esses cálculos e está prometendo, depois de sucessivas promessas não cumpridas, que em dezembro deste ano vai divulgar não só os números retificados de 2016, como também os números de 2017, 2018 e 2019, agora em dezembro deste ano. Nós esperamos realmente que isso ocorra, porque até para você ter base e trabalhar e desenvolver políticas públicas de enfrentamento do problema, né, você precisa ter estatísticas confiáveis. E as estatísticas do IBGE sempre foram realizadas e sempre tiveram a confiança total da sociedade e da comunidade científica também, né? Agora, você me pergunta como que os tribunais têm enfrentado essa questão. Bom, desde 2012, a Justiça do Trabalho se organizou de maneira a se associar às lutas que vinham sendo travadas pela rede de proteção e pelo sistema de garantias das crianças e dos adolescentes, e hoje os 24 tribunais regionais do trabalho do país estão engajados nesta luta, além do Tribunal Superior do Trabalho. Eu, inclusive, fiz parte de uma comissão nacional em 2012. Essa comissão foi criada pelo então presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro João Oreste Dallazen, e na ocasião ele nos deu uma tarefa, né? Eu representava a região sudeste naquela comissão. Ele disse, olha, vocês precisam sugerir medidas para que a Justiça do Trabalho se engaje e combata o trabalho infantil no Brasil. Uma das sugestões que nós demos e que foi acatada é que essa comissão se transformasse numa comissão permanente, definitiva, e até hoje ela existe no tribunal. Eu permaneci nessa comissão até quando me aposentei em 2018, e essa comissão coordena todo o trabalho dos 24 tribunais regionais do trabalho do país. O estado de São Paulo é o único estado da federação que tem 2 tribunais regionais do trabalho. O da 2ª região, com sede aí na capital, e o da 15ª região, com sede em Campinas, e que tem jurisdição sobre todo o interior do estado de São Paulo, litoral norte e todo o interior do estado de São Paulo. E esses são 2 dos maiores tribunais regionais do trabalho do país, né? São Paulo, portanto, tem o privilégio de ter 2 dos maiores tribunais regionais do trabalho do país. E os 2 desenvolvem, a exemplo dos outros, ações intensas de enfrentamento dessa chaga social. O TRT da 15ª região, inclusive, criou 10 juizados especiais da infância e da adolescência, denominados GEIAs, né? Em cada sede de circunscrição tem um. Em Franca, Franca e Fernandópolis, onde havia um problema maior de trabalho infantil, de exploração de trabalho infantil, também foram, embora não sejam sede de circunscrições, também foram criados GEIAs, e há juízes tratando especialmente dessa matéria do TRT da 15ª região. Então, os tribunais estão, sim, empenhados em enfrentar e combater o trabalho infantil. Doutor, ao longo da sua experiência como juiz, dos seus anos de trabalho como juiz, quais foram as situações mais difíceis que o senhor enfrentou aí com relação ao trabalho infantil? Olha, Melissa, eu tive várias situações, assim, comoventes e tragédias mesmo pessoais, com as quais me deparei, né?
Uma das maiores delas, sem dúvida, foi quando eu era juiz titular, tinha titularizado recentemente, era juiz titular em Itapeva, no Vale do Ribeira, e aí houve um caso de um menino de nome Gedeão, tinha 10 anos naquela época, e esse menino trabalhava na zona rural, fabricando caixas de tomate e pimentão. Ele recebia, para você ter uma ideia, 5 centavos de real por caixa de tomate e pimentão fabricadas. Ao final de um dia todo de trabalho, de um exaustivo dia de trabalho, ele conseguia, depois de fabricar até 60 caixas de tomate e pimentão, para condicionar tomate e pimentão, ele conseguia receber R$3, para você ter uma ideia, por dia de trabalho. E esse menino estava pregando uma dessas caixas com um martelo num determinado dia, e o martelo pegou no prego e saiu uma firpa do prego, e essa firpa se incrustou no olho esquerdo do menino. O olho começou a lacrimejar, em vez de ir logo para o hospital, o empregador mandou ele lavar o rosto e tal, e ele continuou ainda trabalhando e fabricando caixas naquela situação, com dor, o olho lacrimejando e tudo mais. A consequência, o resultado foi que, depois de alguns dias, como não passava, o Gedeão foi atendido no hospital especializado de olhos em Sorocaba e, infelizmente, ele teve que extrair o olho, para você ter uma ideia. Então, hoje é um jovem com mais de 20 anos de idade, tem uma prótese no olho esquerdo, perdeu o olho, não é que ele perdeu a vista, ele teve que extrair o olho mesmo, né? Tem uma prótese no lugar. Então, você pensa que tragédia, um menino de 10 anos, que deveria estar brincando, que deveria estar na escola, e não estava nem fazendo uma coisa e nem outra, estava trabalhando quando não poderia estar trabalhando, e perdeu um olho. Teve que, inclusive, o Ministério Público, na ocasião, ingressou com uma ação para que fosse autorizado que se emitisse, uma vez que ele nem trabalhar podia, né, que se emitisse a carteira de trabalho e previdência social para registrar o menino para ele poder receber um auxílio previdenciário, que é o auxílio acidente. Ainda teve que ingressar depois com uma ação, além da ação trabalhista, que acabou saindo um acordo, deram uma casa para ele e para a família, mas, enfim, nada vai pagar a vista perdida do menino, o olho perdido do menino. Mas ainda teve que entrar depois também com uma ação contra a União, a Previdência Social, para obter esse benefício previdenciário. Então, são tragédias como essa, na região de Presidente Prudente. Tinha um menino trabalhando num Aras, também não podia estar trabalhando. Aí fugiu um bezerro, isso também me chegou às mãos, fugiu um bezerro e ele pegou um laço e ia atrás desse bezerro. Aí alguém chegou de motocicleta e teve a ideia de oferecer uma carona para o menino. Ele subiu na garupa da motocicleta, esse laço se enroscou nos raios do pneu traseiro dessa motocicleta e ele teve a mão decepada. Quer dizer, um outro caso também aqui na região de Presidente Prudente, o menino teve um dedo amputado quando trabalhava numa churrascaria na beira de estrada. Então, são tragédias inúmeras. Para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde, pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, ele publicou que de 2007 a 2019, nós tivemos 46.507 casos de agravos à saúde relacionados ao trabalho de crianças e adolescentes. Desse total, 27.924 foram acidentes graves. 279 crianças perderam a vida e outras tantas tiveram amputados membros como mãos, pés, braços, pernas. Então são tragédias. Eu não consigo conceber que alguém ainda defenda o trabalho infantil. Não é possível mais tolerar isso, porque nós estamos perdendo. As nossas crianças estão perdendo a infância, estão se tornando adultos frustrados, infelizes, e o futuro do próprio Brasil, da nação, está sendo comprometida enquanto nós não dermos a essas crianças e adolescentes
o tratamento prioritário e a proteção integral que merece. Com certeza, doutor. Doutor, o senhor ajudou o deputado Ed Thomas, do PSB, a elaborar um projeto sobre, nesse sentido, né, de combate, o dia de combate ao trabalho infantil. Como é que foi a elaboração desse projeto? Qual a importância de um projeto como esse para essa causa, que é uma causa tão delicada, como o senhor acabou de falar? Na verdade, o deputado Ed Thomas é muito generoso, ele compartilha, né, as conquistas e as iniciativas dele com os demais. Isso é próprio de uma alma como a dele, uma pessoa extremamente correta, generosa. Eu apenas dei ideia, falei para ele, olha, nós já temos no mundo, né, a Organização Internacional do Trabalho instituiu em 1992 o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O Brasil também já instituiu o Dia Nacional em 2007, de combate ao trabalho infantil. O Congresso Nacional aprovou. Eu falei, então São Paulo, nossa, um estado que é considerado a locomotiva do país, que precisa dar exemplo, né? Então, o que nós podemos fazer? O que você acha, deputado, de propor a criação de um dia estadual de combate ao trabalho infantil? E disse a ele, nós temos até alguns exemplos, o Rio Grande do Norte e a Paraíba já instituíram esse dia. Em Presidente Prudente, por exemplo, houve um vereador, que era presidente da Câmara, o doutor Enio Perrone, por proposta do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Presidente Prudente e Região, do qual eu faço parte também, ele criou o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil também no dia 12 de junho. Então, foi uma sugestão, o deputado imediatamente fez as pesquisas, elaborou o projeto, apresentou, hoje o projeto está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, se não me engano, da Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu tenho convicção que os deputados, os nossos deputados estaduais vão aprovar, espero que unanimemente, um projeto dessa natureza, porque ele é muito importante, porque o que acontece? Ele faz com que nós nos lembremos, pelo menos num dia do ano, que há uma luta a ser travada, não apenas naquele dia, em todos os dias do ano, que é a luta contra a exploração do trabalho infantil, porque disso depende, inclusive, o nosso futuro, o futuro do país. Com certeza, doutor. Doutor, a gente sabe que essa questão é uma questão muito delicada. O senhor já trouxe aí dados para a gente, informações que são alarmantes, são chocantes. Mas com a pandemia, a gente sabe que muitas crianças tiveram que ajudar no sustento, né? A minha mãe é professora e eles estão atrás dos alunos a laço, literalmente, porque eles perceberam uma evasão escolar significativa por conta da pandemia. Então, as crianças estão indo para o trabalho infantil. Eu queria saber como é que tem sido, o senhor tem observado essa questão, e se os poderes poderiam conversar e aí entrar num combate conjunto para tentar coibir essa questão do trabalho infantil, principalmente agora na pandemia. Devem conversar, não só podem, como devem conversar. Na verdade, a situação é extremamente grave, né? Nós estamos vendo aí, aliás, em São Paulo, uma pesquisa recente indica que haveria um acréscimo de trabalho de crianças nas ruas de 21% durante a pandemia. A Organização Internacional do Trabalho já havia alertado, e a própria Organização das Nações Unidas também, que durante a pandemia haveria esse acréscimo de exploração de mão de obra infantil, de crianças e adolescentes. E isso efetivamente e lamentavelmente está ocorrendo. E não poderia ocorrer, né? Não tem o mínimo sentido. Quando você vê que o emprego de adultos também está se tornando escasso, que o número de desempregados adultos, que também têm o dever de sustentar seus filhos e de permitir que essas crianças frequentem a escola, possam brincar, exercitar, enfim, o lado lúdico da questão, esse número de desempregados adultos crescendo, e a gente
crescendo a exploração de trabalho infantil, quer dizer, é uma dupla crueldade. Você impede que os pais de família, que não seja impede, mas você vê os pais de família perdendo seus empregos e a condição de sustentar os próprios filhos, e crianças e adolescentes ocupando, inclusive, lugares que deveriam estar sendo ocupados por adultos. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem, inclusive, 2 metas de 2020, dentre as metas aprovadas de 2020, para todo o judiciário, envolvendo proteção de crianças e adolescentes. E a Justiça do Trabalho, até da Agenda 2030, o CNJ, a 9 trata da integração do judiciário na Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Dentre esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos o 4, que trata da educação, e o 8, que trata do trabalho decente associado ao desenvolvimento econômico. E nesse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, nós temos a meta 8.7, que prega que até 2025 nós deveremos eliminar todas as formas de trabalho infantil. E se nós estamos permitindo que as nossas crianças trabalhem, mesmo durante a pandemia, se expondo a sua saúde, a sua condição de desenvolvimento físico, psicológico, enfim, em plena pandemia, será que nós vamos conseguir atingir essa meta de eliminar todas as formas? Para o trabalho infantil nas suas piores formas, já não há mais prazo. A eliminação tem que ser imediata. Agora, para o trabalho infantil, em todas as formas, até 2025. Já não cumprimos a meta de 2015, a que nos propusemos, não cumprimos a de 2016, que era a eliminação das piores formas, não cumprimos a eliminação de todas as formas em 2020, agora temos uma meta mais dilatada, 2025 é o prazo. E tudo indica que se continuarmos nessa desaceleração do enfrentamento, nós não atingiremos esse propósito. Agora, os tribunais estão sim envolvidos, o Poder Judiciário está envolvido, a Justiça do Trabalho tem um trabalho especial nessa área, e eu acredito que todos unidos, Executivo, Legislativo, Judiciário, se todos os poderes se unirem, nós temos condições, o Brasil tem condições de eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2025, sim. Basta que nos empenhemos. É importante essa observação que o senhor fez agora, né, doutor? Porque a gente sabe que nessa balança, a pessoa que quer um empregado, ele vai pensar nisso que o senhor falou anteriormente. A criança, por exemplo, ele se submete a um trabalho de 3 centavos por atividade. Um adulto não. E até porque o adulto precisa sustentar a sua família. Então, é nisso que muitas pessoas se aproveitam para usar o trabalho infantil, né? Você sabe que esse tipo de exploração vem desde a Revolução Industrial, né? Uhum. São as pequenas mãos sendo usadas nas fábricas têxteis, né? Então, eram as chamadas meias-forças, as quais se incluíam também as mulheres, que eram meias-forças que eram remuneradas também pela metade. E esse tipo de exploração foi se perpetuando e hoje ainda, infelizmente, é uma realidade. Nós temos, inclusive, a situação das mulheres que, em muitas profissões, não conseguem atingir os salários ou não são remuneradas como os homens, inexplicavelmente, porque não tem sentido esse tipo de discriminação por gênero, né? E não tem sentido criança trabalhando também. Com certeza. Doutor, ao longo desse tempo que o senhor observa essa questão com afinco, qual a consequência que o senhor viu para o desenvolvimento da criança? Eu acabei de mencionar a questão da evasão escolar, né, que é uma realidade. Se a criança está trabalhando, ela não consegue estudar. No desenvolvimento, de uma maneira geral, o senhor falou também de algumas crianças que tiveram lesões físicas, mas no desenvolvimento de uma maneira geral, quais os impactos que o senhor observou aí ao longo da sua experiência? Compromete todo o desenvolvimento da pessoa, né? Se você pensar, você coloca 2 crianças, uma brincando, se divertindo, desenvolvendo o seu lado lúdico, né? Sem preocupações, a outra, dias atrás eu vi até no YouTube,
não sei se esse vídeo viralizou, na verdade, né? Um menino de 10 anos, era a véspera do Dia dos Pais, num município de Goiás. Esse menino foi lá para comprar um relógio para o pai dele numa relojoaria. Estava com uma caixa de engraxate aqui no ombro, pendurada, portanto, era um menino engraxate, com 10 anos de idade, e ele queria, e esse lado do amor pelo pai, claro que é bonito e precisa ser exaltado e ressaltado, né? Ele queria dar um presente para o pai no Dia dos Pais, um relógio que custava em torno de R$ 30. E juntou o dinheirinho dele lá e foi lá para comprar. E o dono da relojoaria achou aquilo muito bonito e disse que o menino tinha que trabalhar mesmo, que é isso que as crianças têm que ter como exemplo, que isso ajuda a fortalecer o caráter. Quer dizer, ajudou a alimentar mitos, acabou fazendo também uma promoção ali para a sua própria relojoaria, porque depois ele deu o relógio para o menino, falou que ele tinha que ser enaltecida a situação dele, o fato dele estar trabalhando, e ele deu os R$ 30, R$ 29, não me lembro agora exatamente qual era o valor, deu para o menino esse dinheiro e ficou enaltecendo o fato dele estar trabalhando. Mas isso é um mito, e talvez aquele senhor, até na sua simplicidade, porque dava para perceber que ele era uma pessoa simples também, embora dono de uma relojoaria, ele não tenha percebido que talvez ele mesmo tenha sido vítima até de trabalho infantil, e as pessoas vitimadas pelo trabalho infantil às vezes não desenvolvem a capacidade de discernimento de que aquilo é um problema, acaba naturalizando ou romantizando até o trabalho infantil. Agora, pensa naquilo que eu falei, esse menino com 10 anos de idade engraxando o sapato, o outro se divertindo. Esse menino vai ter problemas de formação, de educação, de qualificação. O outro, daqui uns dias, vai estar frequentando o quê? Aulas de inglês, francês, espanhol, italiano. Então, isso quando, claro, a partir dos 4 anos a educação já é obrigatória. Dos 4 aos 17 anos a educação é obrigatória. Hoje, o ensino obrigatório envolve o ensino médio também, né? Então, vai desde a educação infantil até o ensino médio. Então, aquele que está engraxando vai ter comprometido a sua formação, o outro não. Uhum. Então, a hora que chegar no momento de ingressar definitivamente no mercado de trabalho, quem é que vai estar melhor preparado? Quem vai ocupar as melhores vagas? Né? Quem vai ter condições, por exemplo, o outro alguns já nascem, os que são de famílias mais bem postadas, econômica e socialmente falando, já nasce ouvindo as pessoas conversar em inglês, às vezes em francês e até em outras línguas, e vai aprendendo concomitantemente com o português outras línguas. Isso vai facilitar a vida dele. Nós estamos vivendo num mundo globalizado, né? Alguns estão aprendendo mandarim em função do desenvolvimento econômico da China. Então, o menino que não brincou vai ser muito mais infeliz se ele não estudou ou se ele teve suprimido parte do tempo que ele deveria dedicar à educação. Ele também vai ter uma formação pior do que a do outro, e claro que o outro vai levar vantagem, né? Então, há um círculo vicioso aí de pobreza e miséria, quer dizer, a pobreza como causa e consequência do trabalho infantil até. O trabalho infantil alimenta a pobreza também, é um círculo intergeracional que vai um alimentando o outro, pobreza alimentando o trabalho infantil e trabalho infantil gerando mais pobreza ainda nas gerações subsequentes. Então, os prejuízos são muito grandes. Com certeza. Doutora Oliva, me fala como o senhor avalia a legislação vigente no Brasil para combate ao trabalho infantil? A legislação brasileira é uma das melhores do mundo, né? O Brasil, inclusive, é considerado referência pela Organização Internacional do Trabalho de combate ao trabalho infantil. Então, nesse aspecto, nós estamos muito bem. Eu tenho percebido uma desaceleração nos últimos anos.
Recentemente a gente teve uma romantização aí que não deve acontecer, nós temos que combater os mitos que pregam que o trabalho infantil seria bom, né? Mas a nossa legislação, ela é excelente, ela só precisa ser cumprida, é isso. Então, é aquilo que o Gilberto de Menstein, que infelizmente faleceu recentemente, tem um livro do Gilberto de Menstein que, inclusive, o título é Cidadão de Papel. E é isso que nós temos que acabar, com cidadania de papel. Nós temos que transformar em fatos aquilo que já está assegurado na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na consolidação das leis do trabalho. Quando nós fizermos isso, nossas crianças e adolescentes estarão definitivamente protegidas. E na lei de diretrizes e bases da educação nacional também. Doutor, recentemente aqui na capital, uma criança que vendia balas no Farol relatou que ela foi vítima de um pedófilo, né? E como a sociedade deve lidar com essas questões, uma vez que o senhor até falou isso, com relação às meninas que trabalham nas casas de família. Nesse caso, era um menino que relatou aí a ação de um pedófilo. Como que a sociedade deve lidar com essa questão que é tão grave quanto o do trabalho infantil? Em primeiro lugar, enxergando. Você sabe que, principalmente nas grandes cidades, nós estamos nos habituando a ser insensíveis. Nós estamos perdendo uma parte do senso de humanidade que não pode se dissociar da nossa personalidade, né? Quando você passa num farol e vê uma criança trabalhando, vendendo bala, essas coisas, você precisa enxergar aquilo como um problema. Não basta ver, você vê e às vezes não enxerga. E precisa enxergar como um problema, denunciar, não comprar bala nem nada, fazer com que as autoridades tomem providências, porque atrás daquela criança normalmente tem um explorador, um adulto explorando o trabalho dessa criança. Às vezes você vê até os adultos encostados em algum outro lugar, coordenando esse trabalho. Então, precisamos enxergar isso como um problema. E rua não é lugar de criança. O trabalho em ruas, logradouros, é considerado também uma das piores formas de trabalho infantil pela Convenção 182 da OIT e pelo decreto governamental que a regulamentou no país. Então, não podemos permitir que as nossas crianças continuem sendo exploradas nas ruas das cidades grandes, ou seja lá, das cidades de porte médio ou pequenas. Não devemos permitir nunca que as nossas crianças continuem sendo exploradas na rua. E essa realidade existe, de fato. E não é só nos semáforos, não, esse assédio de natureza até sexual. Eu me deparei uma vez com um caso de uma menina que trabalhava vendendo bilhetes, menina adolescente nesse caso, né? Trabalhava vendendo bilhetes de Zona Azul, num município aqui da região, e engravidou de um adulto que trabalhava numa das empresas da rua em que ela comercializava esses bilhetes, quer dizer. Então, acabam se tornando presas mais fáceis de adultos inescrupulosos, né? Se nós nos deparamos, como dias atrás, que a gente viu esse caso trágico da menina aí que engravidou do próprio tio, né? Um caso horrível de pedofilia. Se a gente vê que isso acontece dentro da própria família, você imagine como não se tornam presas fáceis crianças e adolescentes expostos na rua ao ataque e ao assédio de adultos inescrupulosos. Então, não podemos permitir que isso aconteça. Com certeza. Doutora, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria, para encerrar, falar sobre um assunto, tocar rapidamente aí num assunto que eu acho que é muito importante para quem está do outro lado aí nos escutando. A gente sabe que a maioria dos jovens tem relatado
que é difícil entrar no mercado de trabalho, que as pessoas não dão oportunidade. O senhor acha que se as empresas mantivessem um programa de primeiro emprego com maior frequência, isso enfraqueceria essa indústria da exploração do trabalho infantil? Acho que sim. Os empresários, de um modo em geral, precisam se conscientizar que não podem exigir em determinadas situações experiência, né? Porque senão os jovens não teriam acesso nunca ao mercado de trabalho. Agora, uma coisa que precisa ser associada a isso também, penso eu, é a elevação progressiva da idade mínima para o trabalho. Então, você já vê que isso já acontece nas famílias de classe média e média alta, dos ricos, né? As pessoas já começam, os filhos dos ricos ou da classe média alta, já começam a trabalhar depois de concluir a graduação, às vezes uma pós-graduação lato sensu, uma especialização, e às vezes até pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado. Então, há aqueles que começam a trabalhar com 30, 35 anos de idade. E não é justo que aqueles que nasceram em famílias econômica e socialmente menos bem postadas não tenham as mesmas chances. Então, nós precisamos assegurar, sim, educação boa, de qualidade, universal para todos, universalizada, né? Atrativa, em tempo integral, que seja também uma educação integral, no sentido de ser completa, para todos, pobres e ricos. E se nós chegarmos na proposta de educação que já está positivada na legislação, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para você ter uma ideia, ali se prega que o número de horas-aula no ensino médio deverá ser de 1.400 horas-aula, no mínimo, por ano. Se você pega isso e divide por 200 dias letivos, você tem 7 horas-aulas por dia. Aí dá para pensar em um adolescente estudando durante 7 horas, claro, não estou falando aqui de alguém que fica pregado num banco de escola durante 7 horas, não se trata disso. Educação completa mesmo, preparando para a cidadania, esportes, cultura, uma série de coisas. Mas dá para imaginar alguém que fica 7 horas se dedicando aos estudos, depois ainda tem tarefas escolares para fazer em casa, e associar isso ao trabalho? Eu penso que não. Então, a idade mínima já deve ser 18 anos para trabalhar. E precisamos assegurar, talvez criando até bolsas, fomentando renda para as famílias mais carentes, para assegurar que seus filhos permaneçam na escola. Precisamos assegurar que os mais pobres tenham acesso igual à educação boa e de qualidade também. Então, eu penso que mais até do que essas oportunidades do mercado de trabalho, assegurar a educação é o caminho para enfrentar o trabalho infantil e para um futuro melhor para o nosso país. Doutor, eu queria agradecer a sua disponibilidade em falar conosco e nos esclarecer nesse assunto que talvez não seja próximo à vida de algumas pessoas, mas de outras até pela questão econômica que o senhor acabou de colocar aqui para a gente. Muito obrigada. Agradeço eu, Melissa, um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente falou com o Dr. José Roberto Dantas Oliva, juiz do trabalho. A gente falou sobre o combate ao trabalho infantil e o projeto 33 de 2020 de autoria do deputado Ed Thomas, que o Dr. Oliva ajudou a escrever. Agradeço a sua presença, a sua companhia. Muito obrigada. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.